gente, boa noite. Boa noite. Bom, hoje teremos a ilustre presença do nosso irmão Rodrigo Garcia. É um conterrâneo meu lá de Jaboticabal, também sou de lá. E aí ele vai apresentar para a gente a palestra do mês. Então todos os meses a gente destina uma das terças-feiras para fazer uma palestra um pouco mais prolongada. A gente convida o palestrante de uma cidade de fora que se desloca até aqui para compartilhar os seus conhecimentos conosco. Então, por esse motivo, a gente dá uma prolongada na duração, que geralmente é de 1 hora a palestra. O tema de hoje, a filosofia do Espiritismo, que será então apresentada por esse irmão. Antes da gente fazer a nossa prece inicial, gostaria de sortear 5 livros. Maurício, você sabe até que número vai? É o 30? Não. Fala alguns números pra gente, seu amigo. 11. 11. Quem está com a fichinha? 11. 21. 21. 7. Opa. 17. O homem que leu bastante. Número 1. Bom, a gente vai fazer então uma prece inicial e passar depois a palavra para o nosso palestrante. Bom, vamos então elevando o nosso pensamento ao alto, ao nosso Mestre Jesus, a Deus nosso Pai. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos mais aqui, mais uma vez em seu nome, buscando um pouco mais de conhecimento acerca do seu Evangelho, um pouco mais de conhecimento acerca da doutrina espírita. Todos que estão aqui estão sendo amparados nesse momento pela espiritualidade amiga, pelos nossos amigos superiores, que vão abençoando, iluminando e trazendo também um remédio necessário para curar seus problemas físicos, espirituais e sentimentais. Que todos estejam abertos, atentos às palavras que serão trazidas nesse momento, que possamos absorvê-las, compartilhá-las com as pessoas na qual convivemos, ajudando a todos nessa caminhada, nessa jornada terrena. Que todos estejam na paz de Cristo, serenos e tranquilos, e que seja uma noite muito proveitosa para todos nós. Que Deus abençoe a todos, que assim seja. Assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Antes da gente dar início à nossa, eu não falo palestra, mas eu gosto sempre de dizer que é uma conversa, um bate-papo, uma troca de experiência, uma troca de informações. Eu quero dizer que para mim hoje, estar aqui em São Carlos, é de uma alegria imensa. Vocês não fazem ideia da minha alegria. Agradecer o nosso amigo Orson, Gabi? Que foi que nos colocou em contato. Não sei se ele está assistindo ou não, mas acho que ele deve estar assistindo, se ele não tiver algo para fazer. Fica o nosso abraço ao nosso amigo Orson. Por alguns motivos, eu fico feliz de estar aqui. Em primeiro lugar, porque passei parte da minha infância aqui. Tenho lembranças, tem 2 cidades fora Jaboticabal que eu guardo no meu coração. Uma é Monte Alto, que está próximo, ali, está do nosso lado, 16 quilômetros, e outra é São Carlos. Por outro motivo, muito feliz. Hoje eu tenho a presença aqui do meu tio e da minha tia, que moram aqui em São Carlos. Meu tio é de Jaboticabal, irmão da minha mãe, minha tia é daqui de São Carlos. Nós fazíamos algum tempo que nós não nos víamos, pandemia, distâncias, E eu, quando me ligaram para mim vir para cá,
Semana passada, no meio da semana passada, eu avisei ela. Ela pegaram meio de sopetão, assim, não tem como falar não. Né? E ela, graças a Deus, está aqui. Né? Então, assim, é uma alegria imensa estar aqui hoje. E agradecer a minha companheira, Andréia, né? Deixou os afazeres dela em casa para estar viajando comigo. E a vocês, por estarem aqui na casa, e a vocês que estão pelos canais aí na internet, nos assistindo. Espero de coração estar à altura da expectativa criada. Eu sei que o Orson mente bastante, né? Ele inventa, aumenta muita coisa, mas eu espero que eu esteja à altura da expectativa criada, que a gente possa ter uma noite bastante proveitosa, de troca de ideias, de informação, de fraternidade, de carinho, né? E que com isso eu consiga, quem sabe, um dia poder voltar aqui, porque é importante a gente ser chamado de novo. Quando as casas ligam para a gente, depois não ligam mais para nós, falam, opa, alguma coisa eu deixei, né? Alguma coisa ficou faltando. Então, tomara que não falte nada, que a gente tenha uma noite bastante proveitosa para todos nós. Esse ano, eu sempre procuro durante o ano, abordar um tema específico. Tá? Eu faço isso já desde quando eu comecei a fazer as minhas palestras por aí. E esse ano, meu objetivo é falar realmente sobre a filosofia espírita. Tá? A gente fala assim, mas filosofia, um troço chato, tem que ficar lendo, tem que ficar vendo isso, vendo aquilo, pensando, buscando. A filosofia talvez seja muito mais do que isso apenas. Tá? A filosofia, ela como direcionamento para a nossa vida, para a nossa conduta, para o nosso caminhar aqui na existência física, mas talvez seja muito mais do que isso. Tá? E mais ainda a filosofia espírita. Eu digo filosofia porque tudo aquilo com o qual a gente direciona a nossa vida, com o qual a gente busca viver, né, moldar a nossa existência, moldar as nossas ações, conviver com outras pessoas, sempre em busca da melhor convivência, é uma filosofia de vida. Filosofia é tudo aquilo que transforma a tua existência. Que você compreende o porquê que você está fazendo, como que você vai fazer, você direciona a sua existência, o seu caminhar, através do ideal. A filosofia traz isso para a gente. Tá? Não vou aqui entrar em questões muito pormenorizadas, a gente vai tentar tratar de uma forma bem tranquila. Né? E depois fica aí a dica. Eu costumo sempre dizer, tudo aquilo que a gente tudo que a gente traz, a hora que você coloca para dentro, te traz alguma dúvida, algum questionamento, a doutrina espírita, ela é riquíssima em literatura. Principalmente os 4 livros de Kardec. Os 5, na verdade, 5 livros do Pentateuco de Kardec. Vá em busca dele. Leia, estude. Espiritismo é estudo, é conhecimento. Fora isso, tudo aquilo que a gente busca, que não está dentro do conhecimento da gente, a gente não busca para aprender, fica de uma forma muito superficial. E aí a gente acaba se perdendo. Por que eu trouxe esse tema? Como eu falei para vocês, Espiritismo é estudo. Não tem outra maneira de conhecer o Espiritismo a não ser pelo estudo. E para quem estuda, ou para quem já leu a introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte 4, se não me engano, alguns livros é parte 4, outro é parte 5, depende do autor, depende da editora, mas invariavelmente, e esse é o mesmo livro que eu tenho lá no Centro Espírita Universal, em Jabuticabal, e esse ano, vou só fazer uma propaganda aqui, completa 80 anos, né? Estamos aí pensando em alguns eventos, e tudo vai ser transmitido pela internet, depois eu passo para cá e todo mundo vai poder assistir. Tá ok? E o Orson vai estar presente, tá? Porque o Orson arruma serviço, eu arrumo serviço para ele. Não deixe ele quieto, não. Introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4. Tá lá. Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. No seu segundo parágrafo está escrito assim: Sócrates, da mesma forma que Cristo, nada escreveu, ou pelo menos não deixou nenhum escrito,
como ele morreu a morte dos criminosos vítimas do fanatismo por ter atacado as crenças tradicionais e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas. Numa palavra, pode ter combatido os preconceitos religiosos. Como Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo pelos seus ensinamentos, também como ele foi acusado pelos fariseus do seu tempo, porque o houve em todas as épocas, de corromper a juventude, proclamando o dogma, ou o ensinamento da unicidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Isso está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Sócrates, para quem não sabe, ele era filho de um escultor que esculpia colunas dos templos, e a mãe era uma parteira. A mãe de Sócrates era uma parteira, né? que em grego parteira é maêutica. A expressão maêutica significa parteira. Sócrates usava então esse mesmo método que a mãe dele usava para dar a luz, para ajudar as parturientes a dar a luz, ele usava com os seus discípulos. E qual era essa técnica que ele usava? A maêutica. Segundo Sócrates, nós temos dentro de nós o conhecimento. Só que ele não tinha ideia da reencarnação. Ele não tinha ideia dos processos reencarnatórios. Ele não tinha ideia de que nós já aprendemos muitas coisas pelos processos reencarnatórios. Então, para ele, nós tínhamos um conhecimento que jazia dentro de nós. Então, como que ele usava, como que ele fazia para que nós tirássemos esse conhecimento dentro de nós? Através do questionamento. Porque muita gente pensa que o mais importante é a resposta. Na verdade, o mais importante é a pergunta. Se você sabe perguntar, você tem a resposta que você precisa ter ou que você quer ter. Então, Sócrates se utilizava dessa técnica. Ele dialogava com os seus discípulos até que eles próprios, através da reflexão, através do raciocínio, através daquilo que já tinham dentro deles, eles conseguiam encontrar a resposta. Então, repito, o mais importante não é a resposta. O mais importante é a pergunta. Quer um exemplo? Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, a coisa mais importante que tem no Livro dos Espíritos são as perguntas, não são a resposta. Até porque você vai encontrar dentro do Livro dos Espíritos alguma coisa parecida com isso. Eu lembrei de uma amiga agora, a Cláudia, né, que algumas respostas tinha também escrito assim, mas de uma forma geral. Escrito assim, mas vocês ainda não estão preparados para entender direito. Pode ler. No livro dos... Algumas perguntas têm isso, né? Algumas respostas têm. Então, assim. Então, Kardec, ele foi preparado durante muito tempo para que pudesse, no momento exato, saber fazer as perguntas para obter as respostas que ele precisava, que nós temos até hoje. Está ligado, né, galera? Tá ligado já. Então vamos lá, eu vou ficar de ladinho. Você que atrapalha a transmissão? Ou você fica meio de lado aqui? Não, pode. Não? Até porque se eu não aparecer também, é mais importante eu ficar lá. Então vamos lá. É para quebrar, hein? Vamos lá. O que é filosofia? De modo geral, tá? A explicação que eu vou trazer é de modo geral. Amor pela sabedoria experimentado apenas pelo ser humano consciente da sua própria ignorância. Quando a gente diz, mas o filósofo é um cara extremamente inteligente. Não, o filósofo é um cara que sabe que ele precisa encontrar algumas respostas para a sua vida. Filosofia, como eu disse para você, é pergunta, não é resposta. Então, se a pessoa sabe que ele tem alguma coisa, quer saber alguma coisa, ele vai formular dentro de si as perguntas para poder encontrar as respostas. Então você ama saber as coisas. Investigação da dimensão essencial do mundo real, ultrapassando a opinião irrefletida do senso comum que se mantém cativa na realidade empírica. Um exemplo: tomar leite e comer banana mata. Alguém já tomou leite e comeu banana?
comeu manga, desculpa, perdão. Morreu. Não. Só que tem gente, se você der manga para ele e forçar ele a tomar leite, ele vai achar que ele vai morrer. Isso é o conhecimento empírico. Não tem base científica alguma. Aliás, a base científica diz que você pode tomar leite, comer manga, não tem problema nenhum. Como diz um amigo meu, o máximo que vai acontecer é você ter que correr no banheiro. É o máximo que vai acontecer. O máximo. Fora isso, não vai acontecer nada. Então, é uma capacidade que a pessoa tem de investigar tudo. Sair do senso comum, sair do conhecimento empírico e buscar as coisas como elas realmente são. Por isso que eu falo para vocês, Espiritismo é estudo. Não tem outra forma de conhecer o Espiritismo. E se você conhece o Espiritismo através do estudo, e isso de uma forma refletida transforma a sua vida, ele já causou em você tudo o que ele precisava causar. Vamos lá. Pilares da filosofia. Nós estamos falando aqui é filosofia. Eu não entrei no Espiritismo ainda. Nós estamos só passando por cima de alguns conceitos filosóficos, para a gente depois poder entrar no conceito de filosofia do Espiritismo. Pilares da filosofia. Para que alcance o resultado, precisa de 2 pilares fundamentais. 2 pilares fundamentais. Não são só esses, tá? Tem mais. Mas o que eu trouxe para nós aqui hoje são os 2 fundamentais. Primeiro pilar fundamental, a ética, que é responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo a respeito da essência das normas, valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social, porque não pode haver animismo na observação dos conceitos. Parênteses. Animismo. Vocês sabem o que é animismo? Animismo é quando você coloca um conceito seu dentro daquilo que a gente falou de senso comum e empírico para explicar alguma outra coisa. Tá? Então, quando a gente vai partir para tentar encontrar um conceito de alguma coisa, primeiro, você não pode ser influenciado ou influenciar o conceito ao qual você quer, a partir da investigação, alcançar. Então você tem que ir investigando, até, de alguma forma, esse conceito, ele aparecer para você. Então, quando você lê alguma coisa, por exemplo, eu vou falar livro dos Espíritos, que para mim, é o livro mais importante já à disposição da humanidade, para mim. Aí tem pessoas que falam assim, mas é a Bíblia. A Bíblia é outro patamar. É o carro-chefe, tá? Eu estou falando para nós, é o livro dos Espíritos. Espírita tem que estudar o livro dos Espíritos. Ponto. Tá? Às vezes as pessoas falam assim, mas esse cara é chato, fica falando toda hora isso. Mas é realidade. Espírita tem que estudar o livro dos Espíritos. Mas estudar, pergunta por pergunta, resposta a resposta, capítulo por capítulo, livro por livro, né? Os 4 livros que contêm o livro dos Espíritos, e assim sucessivamente. Para vocês terem uma ideia, minha mãe viria comigo hoje. Né? Ela não vem hoje porque hoje nós temos atividades lá no Universal. Né? Nós temos estudo do Evangelho lá no Universal. E ela abre, ela põe a água, ela separa isso, separa aquilo. Então ela não veio. Né? Mas ela participa de um grupo de estudo do Livro dos Espíritos lá no Universal há 35 anos. Ela, há 35 anos. Tá? E assim, ela vai toda quinta-feira. Não importa que faça chuva, faça sol, só estiver doente, aí ela não vai. Então, eu aprendi com ela que Espiritismo é estudo. Não tem como a gente fugir disso. Segundo, a lógica. Lógica é a parte fundamental da filosofia, porque se fundamenta em princípios, não os seus princípios. O princípio da razão suficiente, e está em letras garrafais que eu vou explicar para vocês já. Ou seja, o princípio filosófico, segundo o qual tudo que acontece tem uma razão suficiente para ser assim, e não de outra forma. Em outras palavras, tudo tem
uma explicação. Aí a pessoa pergunta para você assim, mas e determinado acontecimento? Mas aconteceu porque tinha que acontecer. Não. Se aconteceu é porque tem uma razão, tem uma causa, tem um porquê. A gente chama de razão suficiente. Não é que aconteceu porque tinha que acontecer. Porque é um karma seu, você está pagando isso. Não para. Calma. Pé no chão, vamos raciocinar, vamos refletir. Pode ser que seja realmente algum ajuste, algum reajuste, né? Alguma prestação de contas que nós temos que passar. Tá? Mas nós temos que entender que existe sempre uma razão para que as coisas aconteçam. Ok? Então a filosofia é uma ciência de observação que leva a uma reflexão e que pode se transformar em um conceito e que vai levar você, com certeza, a consequências morais. Por que eu coloquei isso? Quando o Espiritismo começou a ser codificado, e tem gente que às vezes não gosta que a gente fala isso, tá? Mas eu gosto de ser claro e objetivo nas minhas palestras e que eu procuro fazer. O Espiritismo, quando foi codificado, ele foi codificado como ciência. Ciência. Por quê? Lá na frente eu vou explicar isso melhor para vocês. Porque Kardec era um cientista. Ele não era um religioso. Ele não era um filósofo. Ele era um cientista. Então, o Espiritismo, ele foi codificado como ciência. Que ciência? A ciência que ia explicar a relação entre o mundo visível e o mundo invisível. Mas é uma ciência. Dos médios. Ciência. Como diz o amigo meu Fernando, que está lá no Universal agora fazendo o estudo, ele diz que para ele, o livro dos médios é um dos maiores tratados, entre aspas, para a psicologia que existe no mundo. Segundo ele. Concordo plenamente com ele. Tá? Então, as consequências morais, elas advêm de uma reflexão através de um conceito de uma observação que vai levar você a uma reflexão e que obrigatoriamente vai levar você a consequências morais. Se você reflete que a sua atitude não está sendo correta, o que acontece? Você muda a sua atitude. Melhora, se transforma, dá um passo à frente. E aqui a filosofia. Para quem já leu, já teve a curiosidade, existia, antigamente, um cara chamado Diógenes. Tá? Divaldo cita Diógenes em alguma de suas palestras. Sempre ele cita alguma coisa de Diógenes. Pelo menos as mais antigas. As atuais eu não tenho ouvido, não, mas as mais antigas. Diógenes, ele era de uma vertente filosófica chamada cinismo. Não que ele fosse cínico, que ele fosse falso, que ele contasse mentiras. Não é isso. Cinismo era uma vertente da filosofia onde, de uma forma bem assim, fácil de entender, ele abdicava de todos os bens materiais. Tudo que era bem material, ele abdicava. Os cínicos abdicavam. Tanto que Diógenes morava nu em um barril. Andava pelas ruas nu e morava em um barril. Por que cinismo? Na verdade, cinismo vem de cão, porque ele vivia rodeado de cães. A grande questão imposta pelo filósofo foi de que cada ser humano deveria se aprofundar no conhecimento de si mesmo. Para que eu preciso de tanta coisa? Se o que mais importa para mim é o que eu tenho dentro de mim. E esse, para mim, eu já li algumas coisas dele, já ouvi muitas coisas dele, já assisti palestras a respeito desse cara. Ele chamava Epicteto, de uma vertente chamada estoicismo, que está em alta hoje. Né? Você ouve em qualquer lugar da internet, você vê alguém falando sobre o estoicismo. Né? Ele esteve no governo de Nero e de tantos outros. Né? Ele era uma pessoa bem inteligente. E ele dizia que você se torna aquilo a que você dá atenção. Então você vai se transformar naquilo ao qual a tua atenção te atrai.
Se o estudo te atrai, você vai se transformar obrigatoriamente numa pessoa mais culta. Se é outra coisa que te atrai, você vai se transformar naquilo ao qual você está atraído. Então, se você se atrai a estar todas as terças-feiras dentro do nosso lar, eu ia falar nosso lar de Matão, nosso amigo de Matão, nosso lar de São Carlos, pode ter certeza absoluta. Bom, se a certeza é absoluta, né? Que você vai se tornar aquilo que você dá mais atenção. Você vai se tornar o melhor espírito, você vai se tornar o melhor ser humano, você vai se transformar no melhor pai, numa melhor mãe, no melhor filho, no melhor marido, e assim, sucessivamente. Então, a gente vem todas as terças-feiras no nosso lar, ou no meu caso, na Universal, para estudar. E isso é em busca do conceito, é em busca da reflexão, é em busca da transformação moral. Eu tenho um amigo, e aqui fica o convite para eu te passar o contato dele. Ele mora um pouquinho mais longe do que eu, ele mora uns 100 km para trás de mim. Ele mora em Severínia. Ele chama-se André Sobreiro. Ele tem um canal no YouTube maravilhoso. O cara é uma sumidade, inteligentíssimo. Severínia é uma cidade pequena, eu já tive umas 2 ou 3 vezes lá com ele. Mas ele é muito, 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 muito estudioso. Quando eu falo muito, muito, muito estudioso, é muito. André conhece ele. Ele é muito, 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 muito estudioso mesmo. Eu te passo o contato dele, se ele tiver oportunidade, traz ele aqui, vocês vão gostar. Por que eu estou falando isso? Porque para muitos... Atrás. Já ficou pronto. O Espírito... Deixa eu passar lá. Para muitos, o Espiritismo não é um tripé. Filosofia, ciência e religião. Para muitos, o Espiritismo é ciência, né? Filosofia e ciência. Tá? Por quê? Porque a questão moral ela foi introduzida no Espiritismo conforme o Espiritismo foi sendo desenvolvido e foi trazendo para as pessoas a transformação moral. Né? Então, teoricamente, no começo ele era ciência e era filosofia. Mas vamos lá. Estou apanhando esse negócio aqui que eu leio. Estou apanhando. Tríplice aspecto do Espiritismo. Ciência. Para ser considerado ciência, o Espiritismo precisou de um objeto de pesquisa, de observação e um método próprio para elaborar conceitos que expliquem os fenômenos observados, nesse caso, o Espírito. Então, qual que era o objeto de pesquisa do Espiritismo no começo? O Espírito. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Então, aquilo que eu falei, o Espiritismo foi codificado por Kardec para, em primeiro lugar, entender a relação nossa, de encarnados, com os desencarnados. Esse era o principal objetivo do Espiritismo. Né? Hoje, nem tanto. O Espiritismo, eu costumo brincar com os meus amigos que não sei como é que vai ser para nós daqui 100, 200 anos. O que é que nós teremos como filosofia? Será o Espiritismo ainda? Será um outro tipo de ideologia? Será um outro tipo de filosofia? Não sei. Não sei. Também deixa para saber quando a gente vai lá. Não adianta ficar criando ideias aqui, né? Deixa quando a gente ir lá na frente, a gente descobre o que é. Tá? Filosofia. Um dos tripés do Espiritismo é que ele é uma ciência. E o objetivo e objeto de pesquisa do Espiritismo é o Espírito. E é uma filosofia. Amor ao saber, mas um saber que transcende, que vai para... detalhe. Isso tudo você vai encontrar no livro que é o Espiritismo, Livro dos Médiuns e a Gênese. Filosofia, amor ao saber, mas um saber transcendente, um saber que transcende não apenas as coisas da matéria, mas as coisas que transcendem para o espírito, para as coisas imateriais, para aquilo que não é palpável, para aquilo que às vezes a gente não consegue, muitas vezes, entender, compreender. O transcendente é o que está além do conhecimento, aquilo que transcende o nosso conhecimento, que eu disse. Algumas coisas que a gente lê no Espiritismo, nós ainda não temos
total capacidade de entender. Então isso transcende o nosso conhecimento, transcende as questões materiais, vai além daquilo que a gente consegue conceber e compreender. E aí tem um livrinho que eu acho que ainda não encontrei uma pessoa que conhecesse esse livro, tomara que eu encontre aqui, que chama Os Filósofos, escrito por Herculano Pires, editado pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. É um livrinho fininho, que ele fala justamente dos filósofos, Sócrates, Platão e todos eles. Para vocês verem a importância que essas figuras tiveram na formatação, não só do Espiritismo, mas a formatação do cristianismo. Porque Sócrates viveu mais ou menos, 400 anos antes da vida do Cristo. É tempo para dedéu. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Tem uma passagem na história de Sócrates. Eu fico andando, a Gabi fica mexendo na câmerazinha assim. Não é para te dar trabalho, eu não consigo ficar parado. Eu tenho que andar. Né? Acho que andando, as pernas funcionam, o cérebro funciona conforme as pernas vão se mexendo. Tem uma passagem da história de Sócrates com Platão. Platão talvez tenha sido dos seus maiores discípulos. Diz na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo que Sócrates foi condenado ao suicídio. Agora, como é que alguém pode ser condenado ao suicídio? Né? Mas como está escrito no Evangelho, ele foi condenado a tomar cicuta. O que é cicuta? Um veneno. Tá? Por quê? Porque assim como Jesus depois, Sócrates antes, Sócrates eles entendiam Sócrates como um subversivo. Né? Aqueles que subvertia a sociedade naquela época. Jesus também foi considerado subversivo, tanto que foi condenado à morte. Tá? E Sócrates foi condenado a uma cicuta. E tem uma passagem no livro em que Platão fez de tudo para Sócrates fugir. Mestre, eu já comprei, já molhei a mão dos guardas. Está tudo tranquilo. Assim que ele sair e deixar a grade aberta, só, como diz a molecada hoje, vaza. Está tudo pronto, certinho, está todo mundo comprado. Aí Sócrates olhou bem na cara dele e falou: vou não. Aí falou: como o senhor não vai? O senhor vai morrer. E aí vem uma série de frases que eu não vou saber citar ela na íntegra, mas ele diz assim: olha, o que vai ficar nesse mundo não é nada meu. O que é meu vai além. Então, aquilo que eu vou deixar aqui na terra não é meu. Aquilo que eu vou deixar depois da minha morte não é meu. O que é meu vai além. Vai estar liberto. Como é que você consegue falar uma frase dessa? Uma pessoa 400 anos antes da vida do Espiritismo, do cristianismo. E mais de 2000 anos antes da primeira ideia sobre vida após a vida. Ou como diz um amigo meu, a vida após a existência. Como é que esse cara concebia isso? Como é que ele tinha essa ideia? Como é que ele pensava isso? Então, mais na frente nós vamos também falar sobre isso. Tudo, como diz o outro texto, tudo tem uma razão para acontecer. No seu tempo, no seu momento. Tudo é plantado, tudo é semeado, tudo é regado, tudo é cuidado e tudo floresce. Eu estou aqui tentando ser o mais claro possível por uma questão muito simples. Meus tios são professores. Meu tio é professor universitário, engenharia mecânica, e minha tia também foi professora primária. Então eu estou tentando aqui ao máximo, poder dar uma bela conversa com vocês. Eu sei que eles não estão me julgando, não estão me cobrando, não estão, mas a gente tem que passar, pelo menos uma forma legal. E para encerrar aqui essa parte,
No sentido usual da palavra, como uma doutrina com ritual. Desculpa, detalhe. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu já ia falar nessa parte. E eu quero que vocês, se vocês quiserem responder, respondam. Se vocês não quiserem, fiquem com a resposta dentro da mente de vocês. Para vocês, espiritismo é religião ou não? Se vocês quiserem responder, respondam. Se não quiserem, espiritismo é religião ou não? Eu acho que não. Sim. Então, vamos lá. Ô Jesus, estou apanhando aqui. Vai sair, fica tranquilo, que até umas 11 horas da noite a gente termina, tá? Pode ficar tranquilo, é todo mundo para casa hoje. No sentido usual da palavra, como uma doutrina com rituais, dogmas, castas sacerdotais, cerimônias, privilégios, misticismo e práticas exteriores de adoração, o Espiritismo não é uma religião. O Espiritismo não é religião. Se a gente for imaginar assim, o Rodrigo é o pastor da reunião, é o padre da reunião, não tem vocação para isso. Né? Não tem vocação para isso. Eu não sou. E eu não sou dotado do conhecimento. Eu estudo, eu vou atrás, eu vou ao conhecimento, eu vou em busca daquilo que eu vou, através das minhas perguntas, eu vou atrás das minhas respostas. Então, se a gente for pensar que o Espiritismo não tem nenhum tipo de ritual, não tem casta sacerdotal, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Se alguém quiser pegar o microfone agora e vir aqui e falar o que estudou, está tudo certo. Então nós não somos, o Espiritismo não é uma religião, mas no sentido filosófico da comunhão de pensamentos e sentimentos que ligam o homem, pode-se dizer que sim, o Espiritismo é uma religião. Porque a expressão religião não vem da expressão, do termo religar. Não é só religar a Deus, religar a nós mesmos, aos próximos. A gente sempre tem a mania, de tudo para cima. Não, cara, é entre nós mesmos. É religar entre nós. Porque se nós estamos aqui juntos, dentro do nosso lar hoje, é porque de alguma forma no passado nós tivemos alguma relação. Ninguém cruza na vida do outro, na existência física, se de alguma forma ou teve uma relação no passado, ou precisa começar a ter. Por algum motivo, como eu disse, a razão suficiente, que muitas vezes foge da nossa compreensão. Somos dotados de casta sacerdotal? Não. Mas somos unidos pelos sentimentos e pela caridade. Então nós somos uma religião. Que é aqui que eu acho que nós nos encaixamos. No sentido filosófico. Que é aquilo que de alguma forma transforma nos transforma através da caridade. Vamos lá. Nós vamos falar agora de algumas personalidades e vamos começar daqui para frente a caminhar para a conclusão do nosso raciocínio. Ok? Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo, como está escrito na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Sócrates não é aquele que jogou no Corinthians, não, tá? É outro Sócrates. Aquele que jogava bola pra caramba, hein? Quem jogava bola? Precisava jogar nesse time do Corinthians de hoje, porque tá difícil assistir o Corinthians jogar, cara. Tá difícil. Amanhã é dia de assistir o Corinthians. Né? Você vai deixar de assistir? Não, você vai assistir, vai passar nervoso, vai passar raiva, vai dar um ódio danado naquele time, mas você vai assistir, fazer o quê? O coração fala mais alto. Sofre demais, muito. Minha mulher sabe. Começo de casada, ela ia dormir, ela escutava xingando o juiz na sala. Ela escutava. Depois a gente está mais tranquilo, mais centrado, mais calmo, tranquilo. Hoje não tem mais isso não. Mas no comecinho era difícil. Introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui a gente começa a entrar finalmente do nosso raciocínio. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. Eu já disse isso para vocês. Nenhuma ideia irrompe de súbito. Não existe
Aquilo aconteceu por acaso. Não aconteceu por acaso. As que se assentam sobre a verdade têm sempre precursores que lhe preparam parcialmente o caminho. Depois, chegando o tempo devido, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos e reuni-los em corpo de doutrina. Desse modo, não surgindo bruscamente a ideia, ao aparecer, encontra espíritos dispostos a aceitá-la. Nada irrompe de súbito. Absolutamente nada. E quando a gente encontra um conceito que no começo parece estranho, se ele é dotado de fundamento, de conceito, encontra em nós solo fértil para que ele possa propagar, e ele for dotado de uma verdade, ele vai permanecer. Ele passa a aceitar, a sociedade passa a aceitar. Por que eu estou dizendo isso? Acabei de falar sobre Sócrates e Platão. Quando Sócrates disse: o que vai ficar neste mundo não é meu, o que é meu vai mais além. A ideia de vida após a morte, de vida após a vida, conceito. Mas naquela época ninguém se ligou na ideia, porque o solo ainda não estava preparado, não tinha preparação. Mas a ideia foi implantada. Sócrates e Platão diziam o seguinte: o homem, isso é palavra deles, não está, isso é o conceito deles. O homem é uma alma encarnada. Logicamente eles não usou a expressão alma nem encarnada, a gente tem que traduzir para o português. A alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer desejo. Cara, como é que o cara tinha essa ideia há 3.000 anos atrás? Vou usar a conta redonda, não sou muito bom de matemática não, meu tio é melhor do que eu, de matemática, não sou muito bom, mas cara, como é que alguém vai dizer isso há 3.000 anos atrás? Que o homem se perturba quando se utiliza do corpo para correr atrás dos seus desejos materiais. Isso é uma realidade que a gente vive muito hoje, que é o conceito do materialismo, do conceito de deixar as coisas da matéria na matéria e buscar as coisas do espírito. Ele já dizia isso há 3.000 anos atrás. Quando contempla a própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno e imortal. Qual que é a nossa essência? Nós somos seres, colocar entre aspas, essenciais. Estamos dotados de um corpo físico momentaneamente, para de alguma forma podermos, nesta existência, nesse mundo e nas próximas existências, crescer. Vocês perceberam que eu não usei a palavra evoluir? Eu particularmente não gosto da expressão evoluir. Eu gosto sim, né? Para mim, porque evoluir, tudo pode evoluir. Inclusive, a pessoa pode evoluir para o óbito. Então eu troco a expressão evoluir para transformação, para melhoria, que para mim faz mais sentido. A gente não estou dizendo que usar a expressão evoluir, mas é que etimologicamente falando, ela pode ser qualquer coisa. E quando eu quero dizer que eu estou evoluindo, no sentido que nós usamos aqui, eu prefiro usar a expressão melhoria, transformação, crescimento, mudança. Então, quando a gente contempla a própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno e imortal. Ou seja, dirigimos-nos para nós mesmos. Para tudo aquilo que é essencial, porque é puro, eterno e imortal. Eu vou dar um pulo agora, historicamente falando. Eu poderia falar, por exemplo, de Santo Agostinho, nesse meio do caminho aí, mas eu tenho que dar esse pulo porque eu não tenho tanto tempo assim. Eu vou pular lá na frente na história. Jean-Jacques Rousseau, 1712 a 1778, escritor suíço, pensador iluminista, filósofo, político, compositor de música clássica, e o mais importante de tudo, ele foi mestre de... Esse cara aqui,
Quem vai conseguir ler o que está escrito aqui? Esse nome aqui, ó. Eu não dou conta de ler. Johann Heinrich Pestalozzi. Para por aí. Conceitos de Rousseau. Para quem não sabe, Rousseau foi um dos caras que ajudou na queda da Bastilha, né? A liberdade, igualdade e fraternidade, Revolução Francesa. Na verdade, a Revolução Francesa. Esse cara aqui, ó. Ele estava lá. Morreu logo depois. Um ano depois da Revolução Francesa, 1777. Ele dizia assim: para Rousseau, a ideia cristã do pecado original vigente no seu tempo está errada. O que é a ideia do pecado original? Nós somos frutos do pecado, do nosso pai e da nossa mãe. Para ele, essa ideia está equivocada. Para ele, essa ideia está equivocada. O pecado original, Adão e Eva, toda aquela, esse conceito que muitos de nós trazemos da antiga religião para essa. Muitos de nós migramos de outras religiões para o Espiritismo. Eu, particularmente, não tive essa migração. A minha vida toda foi dentro do Espiritismo. Me conheço como espírita desde que eu me conheço por gente. Não há perversidade original no coração humano. Aí eu faço uma pergunta. Uso uma expressão que nós conhecemos muito aqui dentro. Nós somos criados simples e ignorantes. Para Rousseau, não há perversidade original do coração humano. Detalhe, não existia o Espiritismo. É o conceito dele. Afirmava que a natureza humana não pode se mover sozinha, nem realizar seus processos por si, sendo guiada pelo Criador. Nós temos ao nosso dispor, através do Evangelho segundo o Espiritismo, lições e ensinamentos de Jesus, que nos deixou aí uma vasta gama de informações. Então, para ele, nós somos guiados pelo Criador, através desses ensinamentos que nós temos hoje dentro da doutrina espírita, através do Evangelho segundo o Espiritismo, através do Livro dos Espíritos, através do Seu Inferno, a Gênesis e o Livro dos Médicos. O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Aqui eu faço um parênteses. O homem nasce bom. O homem nasce com a tendência ao bem. Só que, motivado pelas suas deficiências, pelas suas más tendências, que foram angariadas em existências anteriores, ele se permite nessa existência ser corrompido. Mas, com um detalhe: o erro é momentâneo. No momento certo, no momento exato, ele vai perceber o erro dele e vai se transformar. Ele vai modificar a sua forma de pensar e a sua forma de agir. Johann Heinrich Pestalozzi, 1746-1827, educador responsável pela reforma educacional da Suíça, mestre desse cara aqui, mestre Hipólite Leão Denisard Rivail. Idealizador do denominado método intuitivo, inicia-se através das percepções sensoriais, incluindo olhar, tocar, ouvir, comparar e analisar. Por meio da observação e da investigação, estimulava-se os processos cognitivos e de mobilidade dos recursos mentais, mobilização dos recursos mentais do educando na busca da compreensão do fenômeno observado integralmente. Vamos estudar biologia? Vamos estudar biologia. Mas vem cá, vamos estudar a biologia através da observação de uma lagarta. Então a lagarta, ela tem todo um processo de transformação, de mutação, até se tornar uma borboleta. Nós vamos observar, olha que legal, ela criou um casulo. Poxa, dentro do casulo tem um movimento. Estourou o casulo, saiu algo diferente do que entrou. Então eles passavam através da observação, dessa intuição, desse processo de estímulo, do estudo, da observação. Você criava conceitos. Não era nada imposto, era tudo refletido, tudo raciocinado, através desse método, e ele falou que é um método intuitivo. Você observa, aprende, reflete
e cria o teu conceito. Indo para o final. Hipólito Leão de Lizardi-Valle, Allan Kardec, 1804-1869, escritor, educador, escritor e tradutor francês. E eu coloquei aqui embaixo, que isso aqui é meu. Professor de todos nós. Segundo Kardec, o fato de apenas conhecer, ou, entre parênteses, como a gente costuma dizer, ser simpatizante à doutrina espírita, não provoca de súbito qualquer mudança em ninguém, mas somente o tempo e o estudo constante vai provocar a melhora gradual. Repito, espiritismo é estudo. Tá? Você quer se transformar? Quer melhorar? Estuda o espiritismo. Porque senão a gente fica nas vias do superficial. Estou sempre nadando na superfície. Não quero me aprofundar, porque aprofundar dá trabalho. Sabe? A gente tem que se mover, tem que se movimentar. Estudar dá trabalho. Todo mundo vai conseguir fazer isso? Não, mas cada um tem seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Nada irrompe de súbito. Ok? Então, como disse Kardec, ser simpatizante com aquele que vem é errado? Repito, não é errado. Você quer vir eu ia falar universal. Você quer vir aqui ao nosso lar, tomar um passe às terças-feiras? Venha. Venha. Porque nada irrompe de súbito. Tudo tem seu tempo. Hoje o simpatizante se transforma daqui a alguns anos num trabalhador constante na casa espírita. Mas repito, a gente precisa ter constância. Mais do que ter religião, a gente precisa ter religiosidade. Mais do que ter religião. Religiosidade. O que eu quero dizer com religiosidade? Toda terça-feira tem estudo no nosso lar? Tem. Só vou faltar se eu não puder vir mesmo. Se eu tiver de cama, tiver algum problema muito sério, e mesmo assim eu vou tentar vir. Porque eu sei que vai me fazer muito bem. Não posso vir? Não tem problema. Venho na próxima terça. Mas a constância e a religiosidade dentro da casa espírita é extremamente importante. Porém, para os que compreendem o espiritismo e veem nele mais do que apenas seus fenômenos, e aqui eu faço um parênteses, tá? O espiritismo hoje, ele está muito além apenas dos fenômenos. São importantes os fenômenos, as reuniões mediúnicas de desobsessão são extremamente importantes, que é um trabalho de caridade para os nossos irmãos que já deixaram a carne. Extremamente importante. Mas além disso, a casa precisa ser movida por outros objetivos também. Lá no Universal nós temos quarta e sábado, 2 trabalhos mediúnicos. Segundo os trabalhadores que trabalham no trabalho mediúnico, é uma loucura. Todo mundo quer ser ajudado, né? Porque eles precisam de nós. Eles precisam de nós. Mas mais do que isso, o espiritismo hoje vai além dos fenômenos. Pode então enraizar toda uma mudança de comportamento que melhora a sua condição existencial. Transformação moral. 3 efeitos práticos da filosofia espírita na nossa vida. Desenvolve a moralidade, transformação moral. Tudo na vida tem uma causa justa. Isso nós espíritas não podemos em momento algum questionar. Tudo tem uma causa. Ou como disse lá atrás, tudo tem uma razão suficiente para ser como é. Estimula o homem à indulgência, à benevolência e ao perdão de todos. Como diz o meu amigo, o famoso BIP: benevolência, indulgência e perdão. Filosofia espírita é aquilo que vai, de alguma forma, em algum momento, ser tão forte na tua vida, ter tanta importância na tua vida, que aquilo vai servir como balizador para a tua existência, para as tuas ações. Sempre. Sempre que você for fazer alguma coisa no mundo lá fora, porque aqui dentro a gente está dentro de um contexto controlado, num ambiente controlado. A espiritualidade está atuando sobre nós. Então a gente está calmo, tranquilo, sereno. Eu brinco que a gente tem lá fora um armáriozinho com os nossos nomes. Hoje tem um novo lá.
está escrito Rodrigo. Tomara que ele esteja lá para as coisas que eu voltar. E eu ganhei uma chave na entrada. Então eu ganhei essa chave. Eu vou lá no meu armário, abro ele, pego todos os meus problemas e todas as minhas dificuldades e ponho lá dentro. Guardo, fecho, põe a chave no bolso e venho para cá. Saindo daqui, estando aqui, eu vou ser preparado, eu vou ser educado, eu vou ser tratado aqui dentro. Saindo daqui, eu pego a chave, vou lá fora, abro o armário, pego tudo aquilo que é meu de volta e vou para o mundo lá fora. Só que enquanto eu estava aqui, atuava sobre mim uma força, uma energia que os Espíritos proporcionam para nós. Na hora que a gente sai lá fora com todos os problemas do mundo, a gente não vai agir do mesmo jeito. A gente vai agir de forma diferente. Porque aqui nós aprendemos que nós temos que agir diferente. Porque veio um cara aqui numa terça-feira, no dia 25 de abril, e disse que tudo tem uma razão justa para existir. Que o estudo do Espiritismo transforma a gente. Vai ser da noite para o dia? Não. Pode levar décadas. Pode levar mais de uma existência física. Só que se a gente não começar, a gente nunca vai ver essa transformação em nós. Nunca. Nunca. Em todo lugar que eu tenho a possibilidade de falar a respeito desse assunto, eu falo isso. Gente, estudem. Estudem. Só o conhecimento vai transformar a nossa vida. Tenho 2 professores aqui. Só o conhecimento transforma a vida dos alunos. O professor vai para a escola, toda a boa vontade do mundo, prepara a aula, prepara as provas, corrige, ensina, dá aula, faz um monte de coisa. Prepara slide, leva para a sala de laboratório, com a intenção de passar para o aluno conhecimento. Todas essas personalidades das quais nós conversamos aqui fizeram isso. Cada um dentro do seu campo. Cada um dentro do seu campo. A gente tem, todos vocês leram livros. E aí eu faço um desafio. Todos vão ler? Todos vão ler? Todos vão chegar em casa depois daqui do nosso encontro. Vão deitar na cama e vão ler esse livro. Ou pelo menos começar. Vamos fazer isso? Então nós temos inúmeros professores. Nós temos inúmeros cientistas. Nós temos inúmeros filósofos que prepararam um caminho para que nós pudéssemos hoje transitar. E temos à nossa disposição, dentro dessa doutrina maravilhosa, muito a aprender. Muito a aprender. Uma pessoa disse para mim assim: nossa, mas São Carlos é longe. Você vai fazer uma palestra em São Carlos? Eu falei assim: quem é o maior beneficiado nessa história toda? São vocês ou sou eu? E aqui não tem nenhum egoísmo, nenhuma vaidade. O grande beneficiado na noite de hoje sou eu. Por quê? Porque eu preparei, porque eu estudei, porque eu fiz um slide, passei para a Gabi, ela olhou antes de vocês, ela fez o spoiler, ela viu antes. Estou brincando. O grande beneficiado é aquele que se prepara para o mundo. O grande beneficiado aqui no mundo somos nós, que estamos aqui, preparando a nossa noite para que possamos ter um dia diferente. Meu amigo Óleo não está ouvindo, porque ele está no Evangelho. Mas ele diz: toda terça-feira, quando ele encerra os nossos trabalhos lá no Universal, ele diz assim: tomara que você seja amanhã melhor do que você foi hoje. E eu espero que vocês também, que todos nós, possamos amanhã ser um pouco melhores do que nós somos hoje, através desse encontro que nós tivemos. E para encerrar,
o grande mestre de todos nós, né? E aqui fica ainda tem uns 2, 3 minutinhos. Hoje todo mundo tem Netflix, não tem? Ou pelo menos, grande maioria das pessoas tem. Tem um seriado no Netflix que chama The Chosen, ou, em português, Os Escolhidos. Nós estamos assistindo, né, amor? São 6 capítulos, nós estamos no 5º capítulo. Que fala sobre Jesus e os seus discípulos. Chama The Chosen. Eu não tenho escrevido, eu até esqueci. Chosen com CH. CHOSEN. Alguém já assistiu? Não? Estou mentindo? Que é bom? Assista. Só não vi esse porque é inglês. Hã? O atual é inglês, esse eu não vi. Já tem uma segunda temporada? Não, só a primeira. Só a primeira, mas já tem a tradução em português lá. Eu nem tive essa oportunidade. Mas tem lá no Netflix, a gente muda de idioma, tem para português. E assim, eu estava até comentando, talvez seja a melhor caracterização que eu vi de Jesus em todas. Né? Porque tem aquele Jesus loiro, os olhos azuis, a pele clara. Quando a característica do povo judeu não era essa. Era um povo de pele escura, olho negro e cabelinho mais escuro. Perfeito. Assistam. Vale muito a pena. Para encerrar, esse nosso querido aqui, irmão. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Fica aqui a dica. Fé, no conceito de acreditar, é muito mais do que isso. Fé é a capacidade que nós temos de nos entregar. Mais do que acreditar. Porque a gente pode acreditar num monte de coisa, mas não se entrega. Fé, para mim, é a capacidade que nós temos de nos entregar a tudo aquilo que nós fazemos. E se a gente faz com fé e temos a razão como guia, nada nos abala na nossa vida. Para encerrar, livro 3º, capítulo 12º, livro dos Espíritos, item perfeição moral. Por isso que eu falo para vocês que a pergunta é muito melhor que a resposta. Kardec pergunta, questão 919, Kardec pergunta assim: qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E os Espíritos responderam assim: um sábio da humanidade vos disse: conheça a si mesmo. Frase de quem? Sócrates. Não, essa frase não é de Sócrates. Essa frase está no teto do templo de Delfos, no oráculo de Delfos, no templo do deus Apolo. Tá? E ele usou para ele. E ele conheceu a si mesmo. Conheça a ti mesmo, porque eu sei que nada sei. Só sei que nada sei. Quando a gente tem isso como meta ou como objetivo de vida, de saber que nada nós sabemos, nós passamos a todo dia a buscar sempre alguma coisa a mais, sempre buscar uma informação, sempre formular algo que nos complete. Conheça a ti mesmo, porque eu só sei que nada sei. Agradeço imensamente, de coração, que vocês estejam aqui. Espero, como eu disse, ter podido alcançar o objetivo de vocês. Espero que a nossa apresentação de hoje tenha alcançado o objetivo de vocês. E mais do que isso, quando a gente se relaciona, quando a gente se encontra, sempre um pouquinho de nós fica na outra pessoa. Então, que eu possa ter plantado uma sementinha no coração de vocês, e vocês podem ter certeza absoluta, todos vocês plantaram uma sementinha no meu coração, tanto aqueles que estão aqui, quanto aqueles que estão lá no Facebook. Obrigado. Vão com Deus. Espero que o hiato da nossa próxima encontro não seja tão grande e que a gente possa ter a oportunidade de voltar. Vão com Deus. Tenham todos uma ótima noite e muita paz.